Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo da nossa série que já está caminhando para o final sobre o cofre de joias da esperança. Esse é o 9º estudo e nós vamos falar sobre o domínio gracioso de Deus, baseado em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A parte que nós estamos enfatizando é aquele que diz: todo aquele que nele crê não pereça. Muito bem, o domínio gracioso de Deus. Esse tema me lembra a história da equipe Hoyt. É formada de pai e filho, Dick e Rick. Eu não sei nem se a pronúncia está correta, mas vai essa mesma. Eles correm muito, desde 1975. Eles cruzaram mais de 1.000 linhas de chegada, eles até atravessaram os Estados Unidos pedalando e correndo, levaram 45 dias para correr, para pedalar 6.000 quilômetros, mas conseguiram. É uma dupla que adora corridas. E o interessante é que somente metade da equipe pode correr. O pai Dick pode, mas as pernas de Rick não funcionam, nem a sua fala. Esse jovem, ele nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, faltou oxigenação no seu cérebro e isso comprometeu a sua coordenação motora. O jovem Dick Hoyt, ele conta com o pai para fazer tudo, para levantá-lo, para empurrar na sua cadeira, para de 3 rodas enquanto corre, para pedalar para ele, para puxá-lo na natação. A não ser o coração disposto, ele não faz esforço algum. Rick depende inteiramente de seu pai. Sabe o que é interessante? É que Deus deseja que nós façamos o mesmo. Ele deseja que a gente dependa dele inteiramente na questão da salvação. O texto diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, Jesus apresentou o domínio gracioso de Deus e nós precisamos nos render ao domínio gracioso de Deus. E esse domínio gracioso, ele cobre nossas limitações, ele traz o selo do seu amor, traz a sua segurança e vem pela fé em Jesus Cristo. Vamos ver isso por partes. Antes, queremos só dizer a você que você pode ver esse estudo no YouTube. Deixe seu like, se inscreva no canal para estar recebendo avisos de novas mensagens, se você assim o quiser, tá certo? Primeiro, o domínio gracioso de Deus cobre nossas limitações. Nós não assimilamos bem a frase nele crer. Em nossos dias de alimento espiritual autossuficiente, que tem como jargões: acredite em si mesmo, esforce mais, trabalhe mais, vá mais fundo, Deus ajuda quem trabalha, a gente percebe que a autoconfiança tem sido o objetivo maior. A tolerância é a virtude mais exaltada, né? A palavra nele cheira a exclusão, cheira a separação. Então a pergunta é: todos os caminhos não levam a Deus? A salvação não vem de muitas formas? Cristo vai contra essa maré nesse assunto. E embora 50% de evangélicos estão concordando com isso, e é politicamente correto dizer isso, a verdade é que Cristo vai contra isso. A salvação, ela é encontrada não em si mesmo, ela não é encontrada em religiões, mas nele. Nossas pernas espirituais não têm força, nossos princípios morais não têm músculos, nossas boas ações não podem fazer-nos cruzar a linha de chegada, mas Cristo, ele pode. O interessante é que em Romanos 4:5, Paulo diz: aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, a salvação está assegurada para as pessoas mais improváveis, não para os trabalhadores, para aqueles que confiam, não para os fisicamente capazes, não, mas para o incapaz, não para o santo opulento, mas para o falido, para o imprestável. Ele diz lá no versículo 5, numa outra linguagem, outra versão desse mesmo texto, diz: é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Então, uma das coisas que a gente percebe é de que o amor, o domínio gracioso de Deus
cobre nossas limitações, mas também o domínio gracioso de Deus traz o selo do seu amor por nós. Trazemos o que o Rick traz, e Deus faz o que o Dick faz, da família Hoyt. Deus assume a responsabilidade por seus filhos, desde a largada até a linha de chegada. João 10, 28 vai dizer: dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, Deus se responsabiliza. E nós pais entendemos a decisão de Deus. Quando nossos filhos tropeçam, nós não os negamos. Quando eles caem, nós não os rejeitamos. Podemos castigá-los, podemos repreendê-los, mas expulsá-los da família? Não podemos. Não podemos, porque eles estão biologicamente ligados a nós. Na salvação, nós nos tornamos filhos de Deus, segundo João 1,12. Ele ele transforma a nossa linhagem. Ele redefine a nossa paternidade espiritual e, ao fazê-lo, ele assegura a nossa salvação. Para cumprir a missão, ele nos sela com o seu Espírito, ele nos sela com o seu amor. E uma alma selada por Deus está segura. É o que diz a Bíblia quando diz: tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está lá em Efésios 1, versículo 13. Deus, ele nos sela a vácuo com a sua força poderosa, e a mais poderosa que ele tem, que é o seu próprio Espírito. Ele reveste seus filhos com uma armadura espiritual, ele nos cerca com os seus anjos, ele faz morada em nós, e Cristo pagou um preço muito alto para que ficássemos protegidos. Por isso, o domínio gracioso de Deus também traz a sua segurança. O versículo diz: o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Efésios 4, versículo 30. Que diferença faz essa certeza? Compare a oferta de Cristo com a de outras religiões. O judaísmo vê a salvação como decisão no dia do juízo, baseado em princípios morais. Os hindus esperam várias reencarnações na jornada da alma pelo cosmos. O budismo avalia a sua vida segundo as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo. Os muçulmanos têm acesso a Alá cumprindo as obrigações dos 5 pilares da fé. Muitos filósofos consideram a morte uma incógnita, algo oculto, algo desconhecido. Por isso, a maior certeza quem dá e a maior segurança quem dá é o próprio Deus. Mas também o domínio gracioso de Deus, além da segurança que ele traz, ele vem pela fé em Cristo. Não acredite em você. Você não pode se salvar. E não acredite nos outros. Eles não podem salvá-lo. Alguns historiadores até colocam Cristo no mesmo grupo de Moisés, Maomé, Gandhi, Confúcio e outros líderes espirituais. Mas Jesus, ele se recusa a aceitar isso. Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não fala do que faz, ele fala de quem ele é. Eu sou o caminho. Seus seguidores recusam-se a suavizar o foco. Pedro, mesmo sob pressão do Sinédrio, ele disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Toda religião não cristã vai dizer a você: você pode se salvar. Jesus diz: minha morte na cruz salva você. Como todas as religiões podem levar a Deus sendo tão diferentes. Alguém está errado nessa história. Não toleramos essa falta de lógica, por exemplo, em outras questões. Nós não fingimos, por exemplo, que todos os caminhos levam a Londres ou todos os navios vão para a Austrália. Nós não fingimos que se eu pegar um ônibus para Petrolina eu vou chegar em Recife. Nós não fingimos que se eu pegar um voo para Brasília eu vou chegar no Amazonas. O bom senso nos mostra que não é assim. Assim como nem todo avião chega a Brasília, nem todo o ônibus que sai de Serra Talhada chega em Recife, nem todo caminho leva a Deus. Jesus fez brilhar um caminho único em que o indivíduo não pode salvar a si mesmo. Cristo veio não para o forte, mas para o fraco, não para o justo,
mas para o pecador. Seguimos o caminho de Jesus quando confessamos nossas fraquezas, não quando nós realizamos nossas proezas. E Ele nos faz um convite ímpar que nos leva a Ele, no qual Ele opera e nós confiamos. Ele morre e nós vivemos. Ele convida e nós cremos. Nós cremos nele. A obra de Deus é esta, diz a palavra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Jesus é aquele que ele enviou. Isso está em João 6, 29. Acreditar em si mesmo? Não. Creia nele. Acreditar neles? Não. Creia nele. E aqueles que fizeram isso, aqueles que nele creram, não perecerão, mas terão a vida eterna. E como começamos a acreditar? Recorremos ao Pai em busca de ajuda. O Pai faz o trabalho, mas o Filho divide a vitória. Interessante que quando Dick e Rick eles correm, em toda a lista de corrida, estão sempre o pai e o filho juntos, do time Hoyt. Quando o pai vence, o filho compartilha a vitória, são os dois vencendo juntos. Da mesma maneira, quando nós recorremos ao Pai, Ele faz o trabalho, mas como filhos dividimos a vitória. Sabe por quê? Porque Ele, o Filho, acredita, porque o Filho crê. E uma vez que o Filho crê e acredita, ambos comemoram a chegada. Que você e o Pai façam o mesmo por meio de Jesus. Graça e damos ao Pai, porque Tu és o nosso Deus. Que o Teu domínio gracioso seja sobre nossas vidas, porque Tu cobre nossas limitações, Tu traz o selo do Teu amor, Tu nos torna cada vez mais seguros, e nós cremos pela fé em Cristo Jesus. Por isso nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos.